essas experiências espirituais contra as trevas, contra os demônios, fui eu. Então, por mais que alguém venha dizer que Cristo não é Deus, então, a pergunta que eu faço, então, por que os demônios odeiam tanto a Cristo? Se Cristo não é Deus, agora vamos aqui analisar nós os dois, tudo bem. Cristo não é Deus, né? Não é Deus. E essa palavra é mentirosa. Então, se Cristo não é Deus e essa palavra é mentirosa, a minha pergunta é, então, por que os demônios têm ódio, pavor por Cristo? Se Cristo não é Deus, então por que os demônios fogem quando nós pronunciamos o nome do Senhor Jesus Cristo? Se Cristo não é Deus, por que Satanás não consegue derrotar esse Cristo que não é Deus? Porque se Cristo não é Deus, então não tem tanto poder assim. E se Cristo não tem tanto poder, então por que Satanás foge quando o nome de Cristo é mencionado? Se Cristo não é Deus, por que macumbeiros, quando diante, por exemplo, né? Quando estamos diante de um feiticeiro, de um macumbeiro, a gente grita assim: o sangue de Jesus tem poder! Ó, feiticeiros caem, uns saem correndo, e é só o cristão gritar: há poder do sangue de Jesus! Aí os feiticeiros correm, feiticeiros caem. Se Cristo não é Deus, por que um terreiro de macumba, por exemplo, né? Aqui está o terreiro de macumba. Aqui por perto tem uma igreja. Se aqui tiver crente orando, aqui tiver um terreiro de macumba, por que a oração do crente impede os trabalhos no terreiro de macumba? Cristo não é Deus, afinal. Jesus Cristo não é Deus. Então, como é que eu estou aqui na minha casa a orar e o macumbeiro do outro lado não consegue fazer os trabalhos dele porque ele entende que ali tem um crente? Analisem comigo. Vejam que eu não sou o único a ter as experiências que tenho com Cristo. Não sou o único. Existem muitas outras pessoas. E mais, essa palavra, esse evangelho é verdadeiro. Podem falar mal dessas sagradas escrituras aqui. Podem falar o que quiser. Ah, não, estamos aqui a analisar, estamos a encontrar erros na Bíblia, porque o erro de tradução, erro de não sei o que. Pode falar, não, esse é um doente, sou doente por Cristo. E por amor a essas sagradas escrituras. Não, é fanático, fanático sou eu é que sou fanático, e eu amo ser fanático por Cristo e pelo Evangelho de Cristo. Dizem que essa palavra não é verdadeira. Então, por que existem anjos? Porque a única palavra no mundo, a primeira palavra no mundo que afirma a respeito de anjos, nem que outra pessoa fala, não, essa palavra não é a primeira. Você pode ver aqui nesse vídeo, escrever, deixar uma mensagem bem grande, para tentar mostrar que antes dessa palavra houve uma outra. Também falando de anjos e arcanjos, querubins e serafins, etc. Ainda assim, eu vou crer aqui e no Deus dessa palavra, porque já vi anjos e essa palavra fala de anjos. Eu já vi anjos. Além deste primeiro céu, já vi o segundo céu, e essa palavra fala do primeiro, segundo, do terceiro céu. Existem 3 céus, através do apóstolo Paulo. Então, anjos já vi. Quando eu orei para 2 pessoas mortas, em nome do Senhor Jesus Cristo, ressuscitaram. O Senhor Jesus ressuscitou. Então, filha, eu tenho aqui muitos testemunhos para poder manter a minha fé em Cristo. Amém. No livro de João, no seu capítulo 14, João 14, versículo 12, Cristo diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crer em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Muitas pessoas que estão dizendo hoje que Cristo não é Deus, e que essa palavra não é verdadeira, vou ser muito sincero, minha filha, são pessoas que nunca tiveram experiência com Deus. São pessoas que só têm letra. E mais, e aqui eu vou pedir às pessoas para poderem abrir os olhos. Da mesma forma que existem hoje na Terra
assim como no passado, homens que foram enviados por Deus para lhe servir, a fim de ganharem almas para povoar-se o reino dos céus. Entendam, também existe hoje na terra homens que são instrumentos do diabo, que estão pegando nessa palavra, pessoas que estão analisando essa palavra, supostamente, entre aspas, revelando serem pessoas, né, que estão com o objetivo de ajudar as pessoas a encontrarem a pura verdade, quando na verdade essas pessoas têm um único propósito: desviarem as pessoas de Cristo, da palavra de Cristo, da sã doutrina, para povoar o inferno. Existem na terra agentes de Cristo, verdadeiros homens de Deus povoando o céu, e existem agentes de Satanás povoando o inferno. Cada um está fazendo o seu trabalho. Faço entender? Amém. Então dizer que existem homens inteligentes, homens que dominam a história, pessoas que quem ouve as pregações do pastor Elemento Surpresa e ouve as pregações desses homens falam assim: não, pastor Elemento Surpresa, diante do pastor fulano, professor fulano, vou ser muito sincero, pastor Elemento Surpresa não sabe nada. Tudo bem, eu aceito, não vou discutir, eu aceito que eu não sei nada. Tem muita gente que tem um cérebro grande, né? Porque o meu cérebro é minúsculo, mas no meu cérebro minúsculo eu ainda prefiro permanecer em Cristo Jesus como Deus. É meu cérebro minúsculo, é minha sabedoria fraca e debilitada, como muitos afirmam, né? Que quem crê assim como o pastor Elemento Surpresa tem uma mente debilitada, uma mente doentia. Não, o pastor Elemento Surpresa é fanático, precisa de um psicólogo por conta da forma de como creio em Cristo nessa palavra. Tudo bem, podem escrever o que quiserem, podem comentar o que quiserem a respeito da minha fé por amor a Cristo. Ainda assim, na minha mente, né, que para muitos é mente doentia, fraca, débil, nessa minha pequena mente, ainda prefiro deixar Cristo Jesus ocupando todo o espaço. E essa palavra, ocupando todo o espaço, porque diante das dificuldades e batalhas espirituais, nunca foram os homens, eu nunca vi os homens se apresentando para poder me dar um livramento. É sempre o Senhor Jesus Cristo que eu vi me dando tamanho livramento. E esse Cristo está dizendo: e tudo quanto pedirdes em meu nome, no nome dele, eu farei. Cristo não mentiu, porque eu sei, tudo que eu pedi em Cristo até hoje, ele pôs nas minhas mãos. Tudo que eu pedi, ele pôs nas minhas mãos, para que o Pai seja glorificado no Filho. Eu disse que já orei para 2 pessoas mortas, e eu orei no nome do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. O pastor Johnny, isso foi no Sumbi, ele viu, porque quem me chamou para orar para essa criança que estava morta foi o pastor Johnny, e o pastor Johnny viu o milagre. Pastor Mauro viu o milagre acontecendo diante dos olhos deles. Eles viram morta ressuscitando uma criança. E a segunda pessoa que ressuscitou foi aqui no Ambo. Não vou fazer aqui menção dessa mulher, mas para quem conhece aquela jovem mulata, temos aqui no nosso canal nós temos o vídeo onde a própria mãe dessa criança está dando testemunho da criança que nós oramos e o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Ou da criança que eu orei e o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. E essa oração foi feita pelo celular durante a noite. Ressuscitou. Versículo 14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Cristo Jesus dizendo. Agora, no livro de Marcos 16, a partir do versículo 16, nós vemos Cristo Jesus dando poder e autoridade. Vai dizendo assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais, aqui Cristo agora vai dizendo, e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum,
e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então veja, tudo isso que o Senhor Jesus Cristo prometeu, eu tenho visto acontecendo há 26 anos, em todo lugar por onde eu tenho colocado os pés. O ministério que eu tenho levado, né, a peito, em nome do Senhor Jesus Cristo, tem acontecido esses milagres. Tem acontecido vários sinais. Então como é que alguém vai chegar para mim e falar, ah não, Jesus Cristo não é Deus? Foi nesse domingo, por exemplo, que houve cura no culto que nós tivemos. E quem realizou essas curas? É o Senhor Jesus Cristo. É o único Deus que eu prego. Eu particularmente, pastor Elemento Surpresa, eu não tenho poder. Não tenho poder, não sei curar, nem quero saber como se cura. Nem quero aprender como se faz milagre. Porque, desculpa, porque Cristo é o único realizador de milagres. Cristo é o único. Amém. Amém, pastor Elemento Surpresa. Resposta forte. Amém. Tenho mais aqui uma. E suponhamos que o pastor morra por amor a Cristo, por conta de sua fé. E no mundo do Espírito, descobre que Cristo não é o verdadeiro Deus. O que o pastor faria diante desta situação? Isso depois da morte, né? E o pastor descobre Que Cristo não é Deus. o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro. O que o pastor faria? Ok. O que eu faria? Que pergunta, Nazareno. Para ser sincero, eu ficaria desiludido e decepcionado, mas não com Cristo. Não com Cristo. Amém. Eu ficaria desiludido e decepcionado com o Deus que me criou. Com o Deus que me criou. Vou explicar por quê. Há 26 anos que em todas as minhas orações, há 26 anos, que em todas as minhas orações, eu tenho orado assim: Deus dos verdadeiros profetas, Criador dos céus e da terra, Espírito mais poderoso que todos os Espíritos, Deus Todo-Poderoso, aquele que é a gênesis, a origem de toda uma criação. Eu, Dalvan, Álvaro, Elemento Surpresa, não quero ser um falso profeta. Eu rejeito, renego e renuncio em nome do Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo e de todos. Eu rejeito ser falso profeta. Eu não quero ser enganado. Senhor Jesus, Deus que fez todas as coisas, eu não quero ser enganado. E mais, minha filha, já orei até dizendo assim: se verdadeiramente o Senhor Jesus não é Senhor, o Senhor Jesus não é Deus, então, por favor, Deus que criou minha carne, meus ossos, meu sangue, Deus que me colocou no ventre da minha mãe, apresenta-se para mim, por favor, porque eu não quero no meu corpo, na minha alma, na minha vida e minha família, um espírito que seja um espírito de engano, um espírito do erro, um espírito da falsa profecia ou um espírito da mentira. Eu sempre rejeitei, sempre. Então, se há um Deus verdadeiro, Criador de tudo, esse Deus não tem ouvidos para ouvir? Tem. Não tem olhos para ver? Tem. Então, esse período todo, 26 anos orando, e eu vou orar assim até a minha morte. Então, esse período todo orando assim, e esse Deus, né? Permita que eu morra nas mãos de Cristo, por exemplo, se Cristo não é um Deus verdadeiro. Permita que eu morra na mão de Cristo, na mão de Jesus, se não for verdadeiro. Então a minha decepção não vai ser contra Cristo. Vai ser contra esse Deus que eu orei o tempo todo e que mesmo me ouvindo me ignorou. Ele é o que é o meu Criador. E como criatura eu lhe pedi, não quero ser enganado, se apresenta para mim.
Então, se ele se apresentasse para mim, eu não poderia crer ao ponto de morrer por Cristo se Cristo não for verdadeiro. Agora, quando eu oro assim, sabe quem que se apresenta para mim? Eu sempre que oro assim, sabe quem que se apresenta para mim? É o Senhor Jesus. Agora veja, eu sempre que oro assim, quem se apresenta para mim é o Senhor Jesus. Então vou fazer. Então, para mim é resposta. É resposta. Amém. Eu posso contar um testemunho aqui de livramento de morte. Eu fui levado uma vez para ser morto. Ouve esse testemunho. Eu fui levado uma vez para ser morto. Fora de uma cidade, cá na província de Angola. Em uma das províncias de Angola. Ok, cá no país de Angola, né? Cá no país de Angola, na nação angolana. Aqui dentro da nação angolana, dentro desse país angolano, em uma das províncias, eu fui levado em uma casa que estava fora da cidade, uma casa separada e isolada, né? Em um carro de vidro fumado, fui levado dentro de um quintal, me puseram dentro de um quarto, aonde estava sendo investigado para ser morto. Morto. Eu. Para ser morto. A pessoa foi preparado arma carregada para poder me tirar a vida. Com os copos na cabeça já. 2 dias antes ligaram para mim. Eu disse, é hoje. Aqui mesmo acabou para mim. Comecei a pedir perdão de todos os meus pecados. Eu sabia que poderiam me matar. Mas eu fiz um pedido ao Senhor Jesus. Eu falei, Senhor Jesus, estou indo para ser morto. Daqui a 2 dias, minha morte. Por favor, me tira vivo. Se o Senhor é Deus, me tira vivo. Deus dos verdadeiros profetas, se o Senhor está me ouvindo, me tira vivo. E em qualquer lugar eu vou pregar o teu nome, eu vou anunciar a tua palavra. E eu vou testificar aos 4 cantos da terra que o Senhor é Deus. Eu fiz alianças com Cristo durante esses 2 dias. E no dia seguinte, né? Isso é depois de 48 horas eu fui. Depois de 48 horas eu fui, porque eles haviam me dado 2 dias para estar naquele lugar. 2 dias depois eu fui. Eu cheguei e liguei. E quando me apanharam, me levaram fora da cidade, para um quarto. E comecei a ser interrogado. Meu querido, veja um milagre. Aquilo que me perguntaram que poderia me matar, eu respondi. O homem não conseguiu nem mesmo encostar a mão, só encostar a mão na arma para fazer um tiro. Milagre. Amém. Quem realizou esse milagre? Ei, aleluia! Até sinto a presença dele aqui. Amém. Quem realizou esse milagre? É aquele que tem sido rejeitado pelos homens. Senhor Jesus Cristo Nazareno é Deus. Essa palavra, como dizem, tem erros, sem problema, com ou sem erro. Eu vou amar. E o mesmo Cristo Jesus que se apresentou na minha vida e tem se apresentado e tem sido comigo, é o mesmo Cristo que eu vou apresentar aos meus filhos. Eu vou morrer por amor a Cristo. Então, minha filha, minha amiga, se porventura eu morrer um dia e no mundo espiritual, depois da morte, descobrir que Cristo não é Deus, então ficarei desiludido com o Deus que me criou. Amém. Porque até agora, o único Deus que se apresenta quando eu faço esse tipo de oração tem sido o Senhor Jesus Cristo Nazareno. Então, para mim, Cristo é o meu Deus. Ainda permaneço firme. Vou morrer por amor a esse Deus. Amém. Amém, pastor Elemento Surpresa. Amém. Para finalizarmos, antes de fazer a última pergunta, realmente são respostas muito fortes. Amém.
muito, mas muito fortes. E enquanto o pastor falava aí, eu também fui tendo as experiências que não, confirmo que realmente Cristo está presente, Cristo mesmo é Cristo. Calma aí, Inclusive, deixa eu ver se eu estou a entender. Enquanto a senhora fazia, enquanto estava decorrendo aqui essa entrevista, amém. a senhora foi tendo alguma experiência com Deus, é isso? Amém, glória a Deus. E digo que Deus é Deus. É, E enquanto o pastor Elemento Surpresa falava dos anjos, sim. não é que eu vi mesmo um anjo atrás do pastor Elemento Surpresa e senti fortemente a presença de Cristo Jesus cá no nosso meio e um Amém. vento inexplicável. Só tenho a dizer glória a Deus. Viste um anjo Amém. atrás amém. de mim? Amém. Como é que ele era? Alto? Pequeno? Como é que ele era? É paz, um anjo alto, com armaduras. Amém. E glória a Deus. Quer dizer, viveste uma experiência enquanto eu falava. Amém. Inclusive Glória eu a nem Deus. estava conseguindo aqui a segurar a câmera e estava a tremer, fiquei mesmo tipo, não está acontecendo, às vezes estou É a coisa ter da tua- alucinação, é coisa da minha Pensaste que fosse coisa da tua cabeça. cabeça. Porque enquanto o pastor falava, eu estava assim a projetar e pensei que fosse isso que eu estava já a mentalizar e a imaginar, mas Sabia que por conta disso, há quem pode dizer que a senhora é louca também? epa, misericórdia da pessoa que falar isso. Mas é o que eu vi, Sim. só tenho a dizer glória a Deus. Ok. Dizer que, então, o que eu vivi no meu passado, eu é quem vivi. E Amém. por mais que alguém no futuro possa me dizer, hoje no presente, dizer que Cristo não é Deus, é impossível destruírem o passado, as experiências que tenho tido ou que eu vivi em Cristo Jesus o Nazareno. Amém. Então, não sei se tem uma outra pergunta, mas glorifico o Senhor Jesus Cristo, o meu Deus, o meu Cristo, o meu Nazareno, o meu Jesus, que para muitos não é Deus, eu o glorifico, porque diante dessa entrevista, a senhora acabou vendo até mesmo Cristo testificando que Ele é Deus. Amém. Agora, quantas pessoas que têm uma fé pequena, né? É só ouvirem aqui e ali que Cristo não é Deus, que Jesus não é Deus, já ficam logo com a fé abalando. Eu só tenho a dizer para essas pessoas o seguinte: vocês precisam se posicionar. Assim como existem homens que são enviados por Cristo, também existem homens que são inteligentes. Homens inteligentes que são enviados por Satanás, estão vivendo no nosso seio, em forma humana, cujo propósito é povoar o inferno, cujo propósito é injetarem, usando a própria Bíblia, mas injetando muita coisa que não presta, conhecimentos que não prestam contra as Sagradas Escrituras, a fim de povoarem o império do inferno. Então, abram os olhos em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Mas é aquilo, nós recebemos de Deus o livre-arbítrio. Quem crê nessa palavra, amém. Quem não crê, também amém. E por mais que nos chamem de louco pelo fato de crermos nessa Sagrada Escritura, nada vai mudar. Então, se alguns acham que eu sou doente mental, preciso de um psicólogo pelo fato de crer em Cristo como creio nessa palavra, então, com prazer, eu sou esse doente mental e eu aceito sim permanecer como doente mental na minha fé em Cristo, por Cristo, pelo Evangelho de Cristo Jesus. Amém. E a minha última pergunta, creio que outras pessoas também poderiam ou não ter esta dúvida concernente àquelas pessoas que já têm um pastor, já têm um pai na fé, já frequentam uma determinada igreja, mas quando estão passando por dificuldades ou perseguições, percorrem para outras igrejas ou outros pastores para poder realizar certos trabalhos, mas não frequentam aquela igreja e voltam novamente para as suas igrejas, aonde ela tem o pastor como seu pai na fé. O que é que o pastor tem a dizer concernente a essas pessoas? É o seguinte, em vez de eu responder aqui com palavras curtas e objetivas, permita-me, por favor, mas com todo o respeito, por gentileza, permita-me que eu responda essa pergunta
em um culto, Amém, amém. trazendo como uma pregação, porque se eu responder agora, eu vou responder de forma muito resumida. Amém. Mas se eu passar para um culto, eu vou responder de forma mais abrangente, Amém. né? De forma a esclarecer melhor também. Então, hoje em dia nós temos um povo preguiçoso, mensagens longas, né? Eles acabam se desligando, acabam ignorando. Então gostam de mensagens curtas. E para finalizar essa nossa entrevista, eu só quero dizer o seguinte: é sabido que nos últimos tempos virão a existir muitos falsos profetas, como foi dito à pessoa do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno. Dizer que precisamos ter cuidado, porque muitos desses que estão contradizendo o que está escrito aqui, muitos que estão dizendo que Cristo não é Deus, são falsos profetas. São instrumentos do diabo na terra. E o Senhor Jesus já nos alertou a respeito disso. Então, amém, glória a Deus. Estaremos esperando a pregação. E amém. Amém. Obrigado.